Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. O que é, doutor Renato, pânico cardíaco? Pois é, Silvana, o pânico cardíaco, que a gente chama em pronto-socorro, vem da síndrome de pânico mesmo. Toda pessoa que tem síndrome de pânico tem um foco, né? Então tem aquele sujeito que tem um síndrome de pânico e o foco dele é câncer. Então ele passa o ano inteiro fazendo todos os exames possíveis e imagináveis para ver se já tem. No caso do pânico cardíaco, é aquela pessoa que por todo e qualquer sintoma no tórax ou no abdômen alto, na parte superior do abdômen, a pessoa acha que é infarto, e mesmo assim são pessoas que não têm nenhum perfil de risco cardíaco, muitas vezes jovens, muitas vezes pessoas, eu tenho visto, que têm uma aptidão física boa, que fazem atividade física, mas que têm essa história de que por tudo e por nada querem fazer um eletrocardiograma, querem fazer uma prova de esforço, às vezes nos pedem exames muito mais elaborados para ver se está tendo um infarto. Isso não é. Isso tem que ser identificado. Quem se enquadra nisso normalmente são pessoas que não têm perfil de risco cardíaco, porque o outro lado da moeda existe, eu vou comentar. São pessoas que não têm perfil de risco cardíaco e vivem apavoradas com a situação de poderem ter um infarto e vivem fazendo exame. É importante que o próprio paciente tome consciência disso, que o médico oriente, e isso tem que ser orientado para que a pessoa adquira uma autoconfiança. Muito simples, olha, o coração é uma bomba. Se você fizer uma atividade física intensa e ele não tiver condição, ele vai dar algum sinal. Então, se você faz atividade física intensa, se você passa o seu dia a dia normal, se você tem a pressão normal, se você não fuma, não tem fator de risco, a chance de você ter doença cardíaca é praticamente inexistente. Tem que se convencer o paciente. Agora, tem um outro lado da história, Silvana. O outro lado da história são aquelas pessoas que realmente têm possibilidade, têm probabilidade de ter um problema cardíaco, porque tem todos aqueles fatores de risco que nós já citamos, e se negam. E entram. E, Silvana, isso chega ao ponto que eu me lembro de um médico cardiologista que ele, tendo todos os sinais de infarto, ele negou e praticamente teve que ser empurrado para dentro do hospital para resolver o problema dele, e resolveu, graças a Deus. Então tem esse outro lado do paciente, que é o paciente também que tem todo o corolário para ter doença cardíaca, que nega e não faz exame nenhum, por pânico também, por medo de ter que ser submetido a um cateterismo, ter submetido a uma cirurgia cardíaca. Há pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, eu atendi um engenheiro mecânico, uma pessoa assim muito preparada do ponto de vista sociocultural, e que estava todo um histórico para ter uma doença cardíaca, e ele se negava terminantemente a fazer qualquer doença, apesar de insistência de vários médicos, né? E eu, graças a Deus, consegui convencê-lo a fazer um cateterismo cardíaco, que foi feito por uma pessoa maravilhosa, que é aqui de Salvador, e ele está com a situação dele completamente resolvida, e hoje ele vê, meu Deus, e ele viu que era realmente um problema psicológico, que poderia ter acarretado um problema cardíaco grave na situação dele. Então isso existe, tem que ser tratado como pânico mesmo, e não como doença cardíaca já pré-existente. Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli.